irmão Afrânio, procurar colocar em prática e transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer a tua doutrina, Senhor. Senhor, como sempre, precisamos te pedir a nossa necessidade, a nossa carência, nos diz que devemos sempre recorrer a ti. Por isso estamos recorrendo neste instante, Senhor, em prol dos nossos irmãos contaminados por esses vírus, os nossos irmãos que guardam os leitos doentes e aqueles que se encontram em fase terminal necessitando das tuas bênçãos, da tua presença, da tua luz. Aconteça no desencarne, que aconteça em tranquilidade e em paz. Necessitamos também das tuas bênçãos para todos nós, participantes do estudo, para aqueles que ainda não chegaram, e para aqueles que por algum motivo não chegarão. Te pedimos também, Senhor, pelas pessoas cujos nomes se encontram em nossos livros de prece, encontram-se em nossas mentes, em nossos corações. Fica conosco, Jesus. Precisamos sempre da tua presença junto de nós, nos abençoando, nos envolvendo. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre, graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz para todos nós, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor. Bom, graças a Deus eu tentei. Boa noite, Jorge. Boa noite. Eu tentei pegar o início Jorge. da prece, mas não deu, né? Mas no final eu até olhei para a tela e falei assim, caraca, não está gravando. Mas eu cheguei atrasado, mesmo assim. A gente escrava no final, não tem problema. Tá certo, mas a prece foi tão bonita, pena. Pois é. Hoje nós vamos estar no mundo maior. Nós estamos no capítulo 5, que chama O Poder do Amor. Agora eu marquei e desmarquei. Onde parou? A gente parou onde está escrito assim: a mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou. Ficou de voltar atrás, que disse assim: Pedro, meu filho, tem interpelado, alguma coisa assim. Não, marquei assim. Você tá aí realmente, a mensageira, onde parou, mas ficou de voltar atrás. Matei um homem e tal. Foi isso? Isso. Eu desculpe falar, mas eu voltaria onde está escrito: Cipriana cercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos. Não é para atrapalhar, não, é para fazer mais sentido. Eu voltaria aí onde está escrito no mundo maior lá, né? Deixa de ser bobo. Então tá, vamos voltar para Cipriana. Só recordando, né? Recordar, o papel caiu aqui, é que nós estamos, né, no capítulo 5, onde o André Luiz e o Calderaro estavam ajudando lá dois irmãos, um perturbando o outro, né? Um algoz e uma vítima, que na realidade é uma vítima e um algoz. Gostaram da confusão que eu criei? Eu acho que é uma vítima, é uma vítima. Pois é, né? E eles, né, o André Luiz queria, de qualquer forma, fazer uma doutrinação, né, através da inteligência, né, dos dotes intelectuais. Caldeira, não, calma que não é por aí. E realmente, né, pede auxílio, pede auxílio, nós já estava sendo preparado um ambiente para a irmã Cipriana chegar e cuidar dos dois. Então ela chega, todo mundo se assusta com a beleza dela, com a luz dela, com a humildade dela, né? E aí começa então, tá, o bate-papo dela com as duas vítimas, os Boa dois noite, algozes. Marli. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, hoje eu estou na sinusite, tá? Mudança de tempo. Pois é. Bom, então tá bem entendido o que aconteceu. Lembrando só uma coisa, né? Que nos mostra aí, que é uma coisa muito interessante que o Espírito de verdade fala: espíritas, amai-vos. Eis
o primeiro mandamento. Excluímos eis o segundo. E o que mais interessante disso aí é que, né, no amor não existe competição. É onde começa a grande diferença do amor para o intelectual. Quando nós, que ainda não amamos, nós vamos procurar conversar com algum irmão nosso, desencarnado ou mesmo encarnado no atendimento fraterno, né, se torna algo assim competitivo. Às vezes nós damos até uma vacilada, porque a gente quer colocar na cabeça do próximo, né, o que nós achamos, que nós pensamos. Já comentamos até uma vez que fizeram comigo uma brincadeira, né, que eu queria, né, converter um alcoólatra. E o cara falou: eu vim aqui que minha família me trouxe, eu não quero parar de beber, não, eu quero beber. Né? E a gente, falando sobre o nosso lado intelectual, tá? Há uma concorrência, a gente quer intimidar, a gente quer colocar nossas ideias. E nós vamos ver que no amor, como a irmã Cipriana vai nos mostrar aqui, é totalmente diferente. Não há essa imposição de ideias, não há essa concorrência. Então, vamos aprendendo, né, observando essas coisas. Faz parte do nosso dia a dia de aprendizagem, de realidade. Alguém quer colocar alguma coisa a respeito disso? É só um comentário que nós precisamos entender que as pessoas precisam adquirir aquilo que nós estamos tentando forçar a pessoa da maneira deles, conforme nós entendemos, chegamos à conclusão da nossa maneira. Não é? Se nós chegamos a uma conclusão da nossa maneira, nós temos que respeitar a maneira dos outros. Cada um chega de uma maneira. E aquela maneira que ele chegar é a melhor, porque ele vai assimilar melhor essa situação do que se for pela imposição. Acho eu que deve ser assim. Exatamente. Tá. Então, alguém mais quer comentar sobre isso? Vamos lá. Cipriano, nós estamos estudando o livro No Mundo Maior, Psicografia de Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 5. E estamos no parágrafo que diz assim: Cipriana acercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos. Tentou soerguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Certo? A piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito de sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, meu filho, não sou quem julgas. No transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia, também fui mãe na terra e sei quanto sofres. Só um detalhezinho, que o Pedro e o outro, o Camilo, estavam pensando que ela era a Maria Santíssima. Tá? E o André Luiz, até lá, claro, não vou comentar, mas ele fala sobre isso. Cada um julga, né, julga o que vê através do prisma dos conhecimentos adquiridos. Voltando à questão do intelectualismo. Aquele que ama, não. Ele não vê assim, vê conforme ela está falando aí, né? Vê com um sentimento maternal, independente de sexo, né? O sentimento maternal está em qualquer um. Tá? E resolve. Sempre resolve. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto, banhado em pranto, e acrescentou: sei disso. E ele chegou a esse ponto porque não teve coragem lá atrás de simplesmente fazer essa declaração, desabafar, né? A grande necessidade foi por isso, no início, quando os primeiros cristãos, tá,
criaram, não é bem essa palavra, mas hoje é ela, o confessionário, né? E hoje ele tomou um sentido totalmente diferente. Havia ali um modo da pessoa, né, colocar a sua vida, né, um novo homem ia nascer ali. Então colocava toda a sua vida passada ali, era batizado até com um novo nome, e um novo homem renascia ali, né, em plena encarnação. Então, essa questão realmente da culpa, eu estava lendo uma página, só comecei a ler do livro Libertação pelo Amor, do Divaldo. Estava falando sobre essa questão do martírio do medo. Eu só comecei a ler, não deu para me ler. Agora que eu estava pensando nisso, nós trazemos conosco, né, na nossa bagagem, nossa caminhada, muitas coisas que nós fizemos erradas, e que nós ainda não conseguimos nos livrar. Assim, vamos falar dos miasmas dela, digamos assim, né? Daquilo que ainda nos, assim como fala, nos aborrece, nos aflige, e às vezes não sabemos nem porquê. E dentro disso aí, tá essas coisas erradas que nós fizemos, que nós ainda não conseguimos diluir. Tal aquele homem velho morando conosco o tempo todo, e que o homem novo está tendo muita dificuldade em transformar, né? Isso não vai nunca acabar, vai ser transformado. E um dos grandes problemas nossos é esse. Nós não conseguimos, quando fazemos uma coisa errada, abrir o nosso coração. Isso é orgulho. A nossa questão é essa, é o orgulho. Nós não conseguimos abrir o nosso coração para erramos. A aceitação e o arrependimento e depois, tá, o resgate, consertar o que nós fizemos. E esse aqui, no caso do Pedro, é um exemplo muito grande. Quantos de nós não fica anos e anos uma coisa guardada, engasgada, um sentimento ruim, porque algo que fez e também não tentou reparar. Não teve a coragem. Aí está aí a página, o martírio do medo, da parte da Joana de Anjos. Isso está dentro de nós. Também é motivo para a gente, de vez em quando, ver, porque o nosso orgulho nos deixa como pessoas, nos vê como pessoas, e o nosso departamento de marketing, né, como pessoas perfeitas. E nós não somos perfeitos. Errar está dentro do nosso contexto. Aceitar o erro é o nosso orgulho não deixa. É o que aconteceu com Pedro. Pedro adoeceu, foi parar no hospital. Porque, além desse sentimento de remorso que ele carregava com ele, ainda tinha a companhia da pessoa que ele prejudicou dessa vez. É a nossa bagagem evolutiva aí. Está sendo mostrada para nós. Então, depois vai nos mostrar o outro lado dessa bagagem evolutiva, que é o lado da vítima. Depois tem o lado do algoz. Fala, senhor Roberto. E o pior é que chega o remorso primeiro do que o arrependimento, né? O remorso maltrata muito mais do que o arrependimento. Então, e se tivesse arrependido, não haveria remorso. Exatamente. O remorso arrebenta o cara. Ele não tem a coragem de demonstrar o arrependimento, mas ele fica mastigando aquele remorso, e o remorso é que leva para o hospital, o remorso é que maltrata. Né? Completamente. Deixa eu também ainda acrescentar. Afrânio, esse livro aí faz parte da série psicológica da Joana? Não, esse daí não faz parte. Não, mas assim, é psicológico ele, tá? Lei do Amor, Divaldo. Aqui nos trilhas, quer dizer, ele até coloca o porquê, eu entendo isso, porque aqui não tem capítulo, mas o título é O Gênio das Trevas, no trilha. Aí ele cita assim, o que eu achei bastante interessante em relação por que esses pensamentos cristalizados, por que a gente, né, custa acordar. Vamos usar essa narrativa. Nesse parágrafo, tem um parágrafo aqui, no meio,
Diz assim: as religiões, por meio dos seus sacerdotes, ministros, guias e chefes, na maioria aferrada aos dogmas ultramontanos, preferem não descerrar a cortina da ignorância. Por isso que eles viram, porque estão com os pensamentos totalmente, quer dizer, focados, acho que lá na tradição católica, né? Eles viram a santa, a mãe de Jesus. Porque são várias Marias que ninguém sabe identificar qual seria a real, né? E que nós, ou que as igrejas, né, convencionaram. Então, aqui, ó, pelo menos convencionalmente, tem mecanismo da rude hipocrisia, desinteressada do homem real, integral espiritual. Agora, para finalizar, o que ele diz assim, ó, sucede que grande número desses condutores religiosos está vinculado aos sicários espirituais. Aí continua. A grande maioria das senhoras estão influenciados ou envolvidos por entidades que os obsidiam e nos levam a essa triste situação. Aí eu pensei em N situações no nosso movimento, né? Ou no meio espírita, sei lá. Também, né? De acordo com como nós pensamos, atraímos, né? Quando agimos, né, não só atraímos, como criamos, né, o nosso acompanhamento, né? É isso aí. Alguém mais comentou alguma coisa? Então vamos embora. Tá sem som, Elisa? Lembrei agora. Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito à reduzida distância, dirigiu-se ao doente, de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Por que destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgaste com força e direito para quebrar a harmonia divina? Olha só. A pergunta dela... Boa noite, Cláudia. A pergunta dela é muito interessante. Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? É a profundidade, que aqui no caso é um assassinato. Mas as leis, elas agem em todos os setores de nossa vida. E com que direito nós e que forças nós... Né? A força vem do nosso, já falamos, do nosso orgulho. E o direito do nosso egoísmo. Para fazer isso aí, para quebrar a harmonia divina. Por isso que os Espíritos falam, vamos estudar em breve no Evangelho, no me lembro, capítulo 11 ou 13, né? O orgulho e o egoísmo. São as duas chagas da humanidade. Os dois cânceres. Então, nós nos julgamos no direito, às vezes, essa questão do matar, de pegar uma arma e dar um tiro. De tantas coisas que a gente faz errado no nosso dia a dia. E quando a gente quebra a harmonia divina, que é um mal prejudicado. É Elisa, não sou eu não, viu? Também estou. Então, é isso aí, gente. Essa pergunta foi muito interessante, né? Como te julgaste com forças de direito para quebrar a harmonia divina? Tá? Pergunta para todos nós pensarmos. Não é só o Pedro, não. Todos nós nesse momento. Pô, de novo, o Pedro, lá no Evangelho é Pedro, né? A gente toda hora tem que se colocar no lugar do Pedro para imaginar, né? Tá aí, de novo, o Pedro. A gente tem N situações do nosso dia a dia para se perguntar quem deu o direito de quebrar a harmonia divina, né? Que acontece todo dia, tantas coisas, né? A gente fica sabendo, ou a gente vê, ou a gente ouve, são tantas coisas que acontecem para quebrar a harmonia divina, por isso que a gente vive nessa psicosfera tão pesada, que a gente realmente é uma pergunta que as pessoas deviam se fazer. Quem deu o direito, né? Como pode? Quem deu o direito?
A gente não para pensar nisso. Nós estamos sempre matando, né? Matamos Exatamente. sentimentos, matamos uma série de coisas. Uhum. Um desses hindus aí, que são, né, eu não sei qual é o nome da lá, vamos dizer, o sacerdote hindu desses altos nomes do hinduísmo, que eu não me lembro, é Sri não sei o quê, o cara é fera mesmo. E ele fala uma coisa: no dia que o ocidental respeitar somente o quinto mandamento, ele vai embora. Ele vai voar, que ele falou, vai crescer muito, evoluir muito. Qual é o quinto mandamento? Não matarás. Olha só a profundidade que esse cara falou. Os outros são importantes, mas esse aí já é o suficiente. Em cima desse a gente vai vamos nos corrigirmos em relação aos outros. Não matarás. Porque o ocidental tem sede de matar, é o que ele falou. Mas quando ele fala sede de matar, não é pegar a arma e dar tiro em ninguém. Também, né? Nós, Também é, mas não é só. não é só isso. Nós gostamos de, né, de alguma forma, quando nós estamos fazendo qualquer coisa que prejudique alguém, nós estamos matando algo. Aí vem aquele outro manda, não adulterarás. Quer dizer, quando nós estamos adulterando, nós estamos matando algo. É isso, não roubarás. Por aí adiante. Então, não matarás seria, para ele, o suficiente para a gente já dar uma guinada na nossa evolução. Aí os outros mandamentos ficariam mais fáceis de ser, né, respeitados e praticados. Bastaria para ele, na opinião dele, o não matarás. Olha só que coisa, que profundidade que esse cara, né, passa para nós que lemos o mandamento todo dia, os 10 mandamentos, e entra aqui e sai ali, né? Certo? Quem matou uma barata hoje já está preocupado aí hoje, né? Ninguém Não. pisou na barata. Ah, Eu Cláudia, tentei matar um mosquito, mas ele voou antes mesmo que eu tivesse era possibilidade de matá-lo. mais esperto que você. Sempre é. Matar mosquito não é minha praia. Vamos lá, gente. Deixando perceber que lhe ouvi os pensamentos mais íntimos, prosseguiu. Supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora? Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai? Quem está Supremo. lembrado, só um instantinho, beleza? Quem está lembrado do Paulo Estevam, de novo, Paulo Estevam, como é que vocês falam tanto de Paulo Estevam? Quando tem uma carta de Paulo, que ele fala, né, conheci um homem que não, né, não sei se, né, como é que eu fui chegar no terceiro ou quarto céu, etc. Né? Quer dizer, ele está falando daquele desdobrado, foi em algum lugar, e nós sabemos no livro que ele encontra a Abigail e Estevão nessa passagem. E ele começa a falar dos problemas dele, né? Que ele estava começando a pregação, pregação não, estava tentando, assim como ele quis botar a goela abaixo dos outros, tá? O mosaísmo, ele estava tentando fazer a mesma coisa com o cristianismo. E a Abigail, ele começa a falar, mas Abigail, eu gravei as iniciais para nunca mais esquecer, né? É ATEP. Fala, ama, trabalha, espera, perdoa. São as 4 formas que o cristão tem que agir no dia a dia da vida dele. Né? Está falando, o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai. O verdadeiro justo é o homem de bem, o nosso palavreado de espírito. ATEP. Ama, trabalha, espera e perdoa. É todo, digamos assim, o caminho para o cristão também crescer. A Abigail dá-lhe essa aula, né, em espírito. Né? E ele gravou isso. Ali ele mudou. Porque, agora que me lembrei, ele tinha ido na casa do pai e o pai falou, ou você volta para as leis, né, volta a ser fariseu, tá? Ou então não queria mais ele em casa, né? Praticamente o expulsa de casa. E ele escolheu o cristianismo. Olha só que força, né?
Imaginou? Alguém chegava dentro da nossa casa, tá? Principalmente o filho nosso, ou eu, ou o Espiritismo. Todo mundo aí balançou, inclusive eu. Olha as caras que eu estou vendo aqui. Só estou vendo só o Jorge, a Cláudia e a Elisa só, viu? Ó, Ninguém eu ia gostou. tentar convencer que os dois têm a sua importância, que não há necessidade de largar um para ficar com o outro. Mas um senhor de 80 anos, que era o pai dele, não tinha como ele convencer. O próprio Gamaliel fala, né? Eu não vou encarar. Quando o Gamaliel se torna cristão, o Gamaliel entendeu a mensagem cristã na hora, né? Mostra lá no livro, quando ele foi na casa do caminho e viu aqueles doentes estropiados, ele entendeu a mensagem cristã na hora e falou. O judaísmo esqueceu disso, ele fala depois para Paulo. Esqueceu disso aí. E ele fala, na minha idade eu não estou mais preparado para encarar, né, o que seria se transformar em cristão. Por isso que ele se aposenta e vai lá para Palmira, né? E lá desencarna, né? Porque tem que ter peito, e o Paulo teve. É isso? A palavra da cruz, Elisa. Loucura. É loucura. Então, Paulo era louco. Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante, ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste de teu irmão? Essa doeu. Porque eu conheci um senhor que brincava assim com a gente. Caim, não faça assim comigo não, teu irmão. Ele brincava com a gente. E eu, esse aí foi fundo. Essa foi fundo. Isso se chama remorsos, não disso aqui, né? Que fizeste com teu irmão. Não sei, né, conforme ele responde lá na Bíblia, não sei, que eu não devo, né, se é só babá tomar conta dele. Ele não falou isso na Bíblia, não, hein? Eu que estou falando. Vocês não veem o making off? Tem que ver o making off. Tem lá que ele não era babá dele, não. Mas fala mais ou menos isso. Né? Não sei o que tem que dar conta dele, mas não me lembro que ele fala. Não. Gente, ninguém está falando nada, só eu e Elisa. O Jorge também só deu uma parte, está todo mundo quieto, calado. O Roberto também já falou. O Jorge está pensativo. Bom, vamos embora. Vamos embora. Tens vivido desarvorado? Eu estou pensando aqui o que é que eu fiz do meu irmão, vai. Tens vivido desarvorado e desditoso, de alma grilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Supriste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu. Suprimiste-lhe, perdão, gente, suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu. É por isso que a gente vê o estágio, hoje vamos falar do planeta, da humanidade, por aí. Porque essas informações deviam ser dadas a todos. É um negócio que 90% não quer receber esse tipo de informação ainda, porque, como eu falo, o fruto ainda está muito verde, não está nem de vez, quanto mais maduro. Porque no dia que essa informação chegar às massas, às ruas, de forma com que eles também se interessem, que o problema que a gente falou é esse, muda tudo. Porque está falando justamente lei de causa e efeito. Tá? Como eu falo, destruísse a paz, perdeste também. Né?
Suprimir o veículo físico, mas anda com ele atrelado no teu. É uma carga, uma sobrecarga bem pesada. Será que o ladrão... Oi, Consuelo, fala. Oi, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre essas leis serem para todos, de chegar à massa, mas esse não matarás, que tem várias formas de se matar né? Muitas pessoas de uma vez só, né? Mostrando aí o mundo como está. Vamos falar em termos de, por exemplo, em roubo para hospitais ou para alimento para as crianças na escola. Não deixa de ser um matarás. E são pessoas extremamente inteligentes, né? Que sabem muito bem o que está fazendo, que roubam e não roubam pouco, roubam muito, que não dá nem para gastar numa geração. Né? Como é que fica isso? Quer dizer, não é nenhum pobre coitado que sabe que estava precisando, que não sabia o que estava fazendo, que perdeu a cabeça, porque mata muita gente. Né? É quase que igual ao Holocausto, muito pior, né? Porque tem a cara de pau de dizer depois que não sabia de nada, não sei o que está acontecendo, não sei. Quer dizer, aí faz. Aí de qualquer maneira, está inserido nesse sentindo qual o peso do fardo, qual o pesado do fardo. Sente, seu Roberto? Sente. Por pior que seja a mente, ele sabe o que fez. Por pior que seja a mente, nós sabemos o que fazemos. Nós temos consciência do que fazemos. Tá? Sabe sim. É porque é uma coisa continuada, né? Não para. Os mesmos, sempre fazendo os mesmos, roubando, matando, não digo nem roubando, é matando, porque esses roubos causam morte e são roubos absurdos que eu fico impressionada que você não consegue nem gastar, né? Não tem nem, é como se botasse dentro de um quarto a pessoa, um quarto grande, com várias notas lá e ficasse se afogando naquelas notas, porque não tem nem como usar aquele dinheiro todo roubado, que mata milhões de pessoas, né? Que acaba com a saúde de muitas pessoas, que leva à depressão de várias pessoas. Quer dizer, é quase que... Eu fico impressionada, sabe? Porque é tanta gente que passa mal por causa de 2, 3, meia dúzia, e parece que ninguém acorda e fica tudo bem, sabe? Nada acontece. Eu sei que um dia vai acontecer alguma coisa, mas essa pessoa, quando dorme, o que será que é? Ela vai, se diverte, vai para o lado dela, para os amigos dela lá e se diverte, e tudo bem? Eu não sei, sabe? Às vezes eu fico pensando, tanta maldade, tanta gente morrendo por causa disso. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 621, que pergunta: onde está escrito as leis de Deus? A resposta é somente na consciência. Aí a gente lê: se as leis de Deus estão escritas na consciência, por que acontece isso tudo que você está falando aí? Aí é que o livro não está aqui, está lá no meu quarto, eu estou na sala. O livro Médiuns e Mediunidades, do Divaldo, também do Espírito Viana de Carvalho, tá? Já vemos isso aqui várias vezes. Vem falar sobre os níveis de consciência. Tá? Nós aqui, o nosso grupinho, não só o nosso grupinho, muita gente hoje, estamos no nível de consciência acordado, nós estamos despertos, digamos assim, despertos. O que acontece? Nós estamos despertos hoje porque nós já nos preocupamos também, não é só com esta vida. Nós estamos preocupados, veja bem, desperto, porque nós já nos preocupamos com a próxima vida. Já nos preocupamos com a continuidade desta vida após o desencarne e com a próxima vida, a próxima reencarnação. Já é a preocupação geral. Mas esses indivíduos ainda não chegaram a esse nível de consciência ainda. Então, para eles, tem gente que acha que, né, não está fazendo nada demais, estando fazendo isso tudo. Está feliz da vida, porque com o fruto daquele roubo, seja lá o que for, né,
deu um carro novo para o filho, pagou uma faculdade, uma PUC para a filha, está entendendo? Um cruzeiro com a mulher. E o nível de consciência dessa pessoa ainda está, né, dormindo, digamos assim. Quando desencarna, que começa a ver os problemas após o desencarne, começa a despertar esse nível de consciência. Mas, às vezes, também não é de imediato. Ainda vem uma outra vida, uma outra, até que vem com uma vida que é problema puro, e leva ela ao despertamento. Então, essa criatura que assim, que eu já conheci alguns, inclusive, o nível de consciência deles ainda é o segundo nível, não tá, ainda está uma consciência, um dormindo acordado, que é muito inteligente, mas ainda se encontra dormindo. Tá? Quando chegar o desperta, ou desperta para a vida espiritual, desperta para a verdadeira vida, essa pessoa muda. E geralmente, infelizmente, é através do sofrimento, da dor. É a colheita do que plantou. Dona Lourdes, pode falar, por favor. Abre o microfone. Aqui, deixa eu abrir aqui, peraí. Pode É só consuelo observar, os hospitais estão entupidos de gente sem saúde. A pandemia está aí, o sofrimento que tem na África. Isso tudo é resposta da nossa própria invigilância. Não fica bem. A gente tem a impressão que está tudo bem, porque estão curtindo, estão roubando, mas é só a gente olhar à nossa volta, quanto sofrimento tem, quanto desses sofridos em situações tão deploráveis que precisam tanto de oração e de ajuda, não podem ter sido políticos que deflagraram tanto a vida, tantos, não é? Uma hora paga a conta, uma hora a conta vai ser paga. Tem muito sofrimento no mundo, muito sofrimento. Tem muito sofrimento no mundo. Tem uma historinha do Chico, né? Que tinha uma pessoa, o Chico tinha essa maneira, ele pegava assim, ganhava um dinheirinho, ele não queria ficar com dinheiro, né? Nem mantimento, nem roupa, distribuía. E formou-se uma fila, e o Chico estava lá distribuindo dinheirinho para um, mantimento para outro. De repente o cara chega, Chico, aquela senhora que está lá atrás da fila, ela tem uma situação muito boa, tem até casas alugadas, e está aqui para você ver se pega algum dinheirinho contigo, algum mantimento. Chico, meu filho, deixa. Ela já está se preparando para a próxima vida. Então, essa senhora estava lá, recebendo a mão de um espírita, ou seja, o despertamento dela em relação à vida espiritual, zero, mesmo estando lá, né, junto com um dos maiores expoentes de vida espiritual que nós conhecemos, né, Chico Xavier. Então, cada um vai ter sua hora de despertar. Agora, a maneira que vai ocorrer esse despertamento aí é que, né, na maioria de nós, infelizmente, não é bom. Aqui a Dona Lourdes falou aí. A gente vai ver aí, né, esse pessoal renascendo. O próprio livro do Dr. Bezerra, que é Loucura e Obsessão, a mulher era lá um grande nome lá na Dinamarca, né, na realeza dinamarquesa, reencarna na África e vem para o Brasil. Essa como escrava? Como escrava e preta velha. Quer dizer, olha só que ela aprendeu. Ela passou por muitas coisas, poucas e boas, e aprendeu. E estava aqui ainda para ajudar o filho que ainda estava preso nesse processo de aprendizado. Nós ainda caminhamos pela dor, né? Oi? Nós ainda só despertamos com a dor mesmo, né? Só com a dor. Infelizmente. Não, essa Cipriana aí que você está falando aí, que a gente está lendo aqui, é essa que veio do grupo saxônio e promoveu aquela guerra lá, que o filho morreu, o marido morreu, veio para a África, veio para cá. Emereciana. É isso mesmo, ela mesmo promoveu guerras. Tá? Então, né, a gente, infelizmente, planta, né? Diz que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, é por isso que a gente fala, né? Está na mão de Deus, e realmente está. A gente sofre aí, vê,
é aquele lance. Nós somos aqueles bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem já despertou para a verdadeira vida tem essa fome e sede de justiça, que é o que nós temos. Nós vemos a coisa errada, nos atinge muito, porque nós já estivemos lá também. E hoje a gente quer nos consertar e achamos que os erros dos outros, né? Aqui que nós já falamos sobre a questão de projeção, né? Nos incomoda, e nós estivemos lá. E como nós mudamos, nós queremos que todo mundo mude com a gente. Quase que eu arranco aqui. Todo mundo mude com a gente, né? E, voltando ao início daqui do estudo de hoje, né? Olha o intelectual funcionando, o coração não. Né? É o que o Calderaro fala para o André. André, não adianta ser só... Né? Se não amar, realmente, em alguns casos, só o amor resolve. É o que nos falta. Tem muito a ver com o livro mesmo. Muito a ver com o livro. Lembrando aqui, você está falando aí, estou lembrando do Evangelho, eu li agora, ontem, no capítulo 13, não deixe a sua mão esquerda ver o que a direita está fazendo, a vossa mão direita. O Espírito, é o item 17, trata sobre a piedade. O Miguel, ele trata, né, assim, de uma maneira bem clara, falando da abnegação, do devotamento, da compaixão, da misericórdia. É o que nós ainda estamos procurando aqui e principalmente aqui, o que você acabou de falar aí. E nós, né, volta e meia, estamos, quer dizer, é a recidiva da doença, ou seja, ela volta, né, nos atingir diante de determinados cenários. Eu acho que a Consuelo quis falar daquele senhor de 51 milhões, ela não citou o nome, mas nem vamos citar o nome dele, de 51 bi. Inclusive, ele até colocou, eu pensei nele hoje, colocou até a mãe dele no rolo da história lá, um baiano aí. Enfim, esse pessoal aí... Não, Jorge, eu estou falando dos políticos mesmo, de roubar dinheiro de hospital, roubar dinheiro de merenda, roubar dinheiro... Mas não é pouco, é o que eu fico impressionada, é que essa falta de caráter, entendeu? Não é pouco, não é 1 milhão, não é $1 milhão. Você vê filmes, né, que as pessoas no filme fazem um mapa maravilhoso, um embrenhado maravilhoso para roubar $2 milhões. Aqui se rouba $100 milhões. Ô, Consuelo, né? Olha só. Deixa eu só colocar. A Ponte Rio-Niterói, quando foi construída, eu trabalhava no Aeroporto Internacional do Galeão. Ali, por exemplo, no Galeão era assim, saía um caminhão, anotava-se 3, o apontador lá na obra, lá embaixo. Naquele arrobalheira disseram que tinha ali, a ponte está lá, o Brasil foi, esse pessoal já desencarnaram. Você imagina o que esse pessoal deve estar nesse cenário de bolsão de misérias. É porque nós não sabemos, entendeu? Então, a gente não vê. Mas deve estar reencarnado aí, passando poucas miséria da gota. A gente está vendo o momento atual. Esse pessoal aí, eles vão reencarnar novamente, ou no Brasil ou fora do Brasil, miseráveis, para sentir também ou eles foram miseráveis. Deixa eu só um minutinho só. Eu me lembro de um político brasileiro. A mãe dele foi empregada doméstica, ele era muito inteligente. Ele foi trabalhar na casa de um cônsul francês. E ele já veio trabalhado para essa missão, para um trabalho. Muito dotado, muito inteligente, se formou e bacharelou na França em economia. Veio ser ministro da economia do Brasil. E ele foi considerado o homem dos 10%. Não vou nem falar o nome dele. Enfim, né? É um homem multimilionário, dono de açougue, se eu não me engano, de distribuição desse negócio aí, de carne bovina. Infelizmente, né, o moral está lá atrás. E isso vai apontar. É inteligente, ele sabe onde está o câncer que pode resolver da economia brasileira. Mas tem que reparar, eu sei disso. E nós aqui hoje que estamos, né, nós estamos na causa espírita, nós viemos expulsos de lá. Não, o Brasil é o hospital, é o meu hospital, Ismael. Vamos botar o único local que a gente tem para pôr esse povo aí é no meu hospital. Tá rindo? Eu estou falando outra linguagem, mas você pegou. É verdade. Nós estamos no Brasil.
Dói? Que hospital. E que hospital, hein? Pegou aquela turma todinha da Europa e trouxe para cá. Ai, meu Deus do céu. Estou embasado É isso aí. A gente, nós só estamos vendo esse minutinho aí. Nós não estamos vendo o todo. O todo que seria interessante. Mas nós não temos condições de ainda ver o todo. Fala, Lundinha. O Livro dos Espíritos explica tudo isso que nós estamos debatendo. Lá, quando ele fala de desigualdade das riquezas sociais, prova de riqueza e da miséria. Então, o Livro dos Espíritos explica isso tudo. E ainda nos ensina que nós estamos precisando, no momento, de ir ao caos. Porque é através do caos na nossa vida é que nós vamos saber diferenciar e escolher. Nós somos feitos de escolhas. Então, é a partir do caos. Então, o caos se faz necessário. Mas ai de quem provoca o caos. E o Espiritismo nos ensina que temos o nosso livre-arbítrio. Podemos fazer o que quiser da nossa riqueza, do dinheiro, só que nós vamos responder por isso. Só para acrescentar. Exatamente. É isso mesmo. Né? Mas vai chegar uma hora que, para cada um de nós, né, são as nossas escolhas. E o caos não é a primeira vez, né, seu Afrânio? O mundo já passou por diversos caos para se reorganizar de novo. O André Luiz, no livro Libertação, eu não esqueço aquela passagem que ele fala, esses criminosos aí o Google, opa, somos nós tempos atrás. Aquilo chama muita atenção. Chama muita atenção, que o próprio grupo se coloca também, que nós temos atrás. Porque hoje nós estamos querendo ser bonzinhos, bonitinhos, respeitar a lei de Deus, estamos aqui. Isso aqui não é de graça, não. Nós não chegamos aqui, que eu quero a partir de agora amar isso aqui, não. Pode ter certeza. Tá? Olha, se a gente, graças a Deus, esquecimento do passado existe. Viu? Graças a Deus. Porque se a gente for olhar, para conversar, começar. Conhece alguém dentro de uma casa espírita, qualquer que seja a casa, que tem dificuldade de entendimento de algo? Todo mundo inteligente. Precisa falar duas vezes a mesma coisa, não. Eu não conheço. Eu mesmo frequentando lá o Marco Aurélio, o Maria Vaz, o CEOI, muito ao contrário. Chegar lá no Marco Aurélio, o Jorge sabe quem é, né? O seu João, né, o Jorge? Aquele senhor. Mas quando ele abre a boca, né, simplesinho e tal, mas quando ele abre a boca, a gente vê aquela pessoa lá, humildezinha, simplesinha, pensa que, não, ali também uma inteligência, uma potência intelectual. À toa que nós estamos aqui. Que nós já apontamos, já fizemos, e agora nós resolvemos ir para o lado do melhor. E temos dificuldade de aprender. Nós temos muita dificuldade de aprender. O intelectual está aí firme e forte. De novo, volta a história. Mas o coração, nós gostamos daquele que nós, né, que estamos super ligados a nós. Então, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Não precisa falar mais nada, né? Frânio, só para... Não fala mais nada não, Elisa. Eu vou ser rápida. Corroborando aí o que a Lourdinha falou do Livro dos Espíritos, está muito bem explicado realmente. E só para lembrar que nós temos esse probleminha que nós esquecemos que nós também não somos perfeitos. E nós nos indignamos com o que nós vemos, mas nós nos indignamos demais. A gente não põe um freio na indignação. E a gente que já está estudando, que já está buscando um caminho, a gente tem que entender que existe lei de retorno, né? E que nada acontece por acaso. Que se você fizer uma coisa errada, vai ter que responder por aquela coisa. É que nós queremos ver a resposta. E nós não vamos ver a resposta, porque a resposta nem sempre é do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. As leis divinas
são impermeáveis, elas não mudam. Elas estão aí há muito tempo e não mudam. Você já ouviu falar que alguém mudou a lei divina? Não, aqui mesmo está falando, ó, que você quis quebrar a harmonia da lei divina quando o cara matou o outro. Então, a gente vê as pessoas quebrando a harmonia da lei, vão ser responsabilizados. E a gente tem que tomar mais cuidado com o índice da nossa indignação para que isso não atrapalhe o nosso desenvolvimento, a nossa evolução. Porque quando a gente começa a trilhar um degrau acima, acontece uma coisa que nos indigna tanto, que mexe tanto com o nosso interior, que, opa, esse interior está tão fragilizado e tão mexido com isso, porque eu já andei passando por isso algum dia. Pode não ser hoje, mas algum dia. E aí a gente acaba se deixando envolver numa situação desnecessária, quando a gente tem que confiar na lei divina. A gente tem que confiar na harmonia da lei divina, de causa e efeito, da lei de retorno e por aí vai. Tá? Foi só isso. É verdade. Tudo verdade. Isso aí mesmo. A gente tem que confiar. Como fala o doutor Bezerra, Jesus está no comando. Suelo, você falou bonito, hein? Falou bonito, falou tudo. Nossa! Oi, Elisa. Não deixou dúvida, eu não viu? falo bonito assim com ela, não. Olha, falou bonito. Parabéns, não deixou dúvida. Estava indignado até a Elisa falar. Acabou minha indignação. Eu estava muito... Que isso. Vamos lá. É só para a gente prestar atenção no nosso nível de indignação. Inclua a mim nessa história. O Jesus é bem claro. Sacrifício não, misericórdia sim. Então, nós não queremos ver alguém ser sacrificado. Nós queremos ser misericordioso com essa pessoa, porque ele nos ensinou o que nós devemos fazer. Essa questão que a Elisa falou todinha está nisso aí. Sacrifício, não. Misericórdia, quero. Fala, né? Vamos lá. Não, mas, Fanny, em hora nenhuma eu penso assim, ele tem que pagar. Eu não penso essas coisas, não. Eu só fico impressionada com a falta de caráter, de ver as pessoas precisando e continuar fazendo. É só isso, entendeu? Consuelo. Não é que eu queira que a pessoa se dane, não penso nisso. Não é isso que eu quis dizer. Não, eu sei que você não quis dizer isso. Presta atenção. Impressione-se menos. Porque hoje mesmo eu estava falando com a menina que trabalha aqui em casa. O ser humano, né, o espírito encarnado, é muito difícil. Lidar com seres humanos, ainda mais que são personalidades diferentes, cabeças diferentes, que comungam ideias diferentes, é muito difícil. Então, a gente tem que não pirar em cima dessas coisas no popular, entendeu? Porque elas vão continuar acontecendo e, pelo visto, cada vez vão tomar um vulto assim um pouquinho maior. O Jorge falou ainda há pouco sobre a questão de renascimentos. Que a pessoa fez, depois nasceu lá na África, nasceu não sei onde, não é isso? Então, quem sabe que esse sofredor de hoje não foi quem fez sofrer ontem. Né? Mas vamos lá, fala aí, Jorge. Eu gostaria de voltar lá ao Trilha. Antes, eu vou só mencionar o livro O Abismo, porque a gente trabalha na região de desobsessão, enfim, e já vivenciamos já há um bom tempo nessa área. E a gente, para evitar também sermos pegos de surpresa, a gente fica estudando a minha emoção e a gente ouviu falar muito em sintonia e o grau de ligação posterior à sintonia, que é a afinidade fluídica. Nesse livro Trilha, aqui, nesse mesmo capítulo, ele fala de um personagem que viveu na Indochina, que é um cidadão que é muito bonzinho, foi muito generoso. E houve uma seleção, como no Abismo está lá, que é aquele gênio das trevas que o Afrânio comentou, que tem ódio de Jesus, porque ainda nem reencarnaram, aquele grupo que está lá, que veio de lá de Cocheiro para cá, tem um grupo que não reencarnou ainda, e alguns que reencarnaram estão incomodando. E foram eles eleitos por essa falange
os que tinham mais, seria o mais cruel. E o mais cruel, ele disse assim, eu vou ler só aqui, foram 5 itens, é rapidinho, eu não vou ler tudo não, só pontos. Primeiro, o articulado e o que está acontecendo agora, que é esse envolvimento, né, em todos os sentidos. Iniciou-se lá para o idos de 1995, por aí. Primeiro, o homem redefiniu o novo soberano das trevas. É o animal sexual. Começou por aí. 2, o narcisismo é o filho predileto do egoísmo, o pai do orgulho da vaidade inerente ao ser humano. A Elisa explorou, já o Afrânio falou, e o Roberto tinha comentado há poucos minutos, uma outra senhora, que também tem o nome de Lourdes, abordou aí a questão, e a Consuelo traz a baila do porquê que muitos de nós não conseguimos ainda vencer esses óbitos em nós. Está aqui escrito, terceiro, o poder da prevalência da natureza humana. Dá o poder ao homem que a gente vai ver quem é ele, com todas essas imperfeições morais. Quarto, o dinheiro que compra a vida e escraviza a alma. E aqui são esses 4 itens. E ele finaliza com aqui que ele não nomeia o Manuel Filomena como o 5º. Ele não nomeia. Então, são 4 itens. Eu falei 5, são 4 itens. Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Está falando aqui é o Manuel Filomeno de Miranda. Quem poderá resistir? Ou melhor, o que diz lá o gênio das trevas? Se eu consigo vencer o dinheiro, mas eu tenho a deficiência no sexo. Se eu consigo vencer o sexo, eu tenho problema, né, do poder nas mãos. Então, para nós reunirmos isso, deixo a resposta para cada um para mentalizar. Me perdoe. Não estou aqui lançando cisma de maneira alguma, porque é forte demais, tá? O Afrânio falou lá da Cidade Estranha, lá o pessoal descendo lá para baixo do Gregório, lá, que é pedreira mesmo. Pensando aqui, será que não queria dinheiro, não vou querer mais não. Vamos embora. É fogo. Vamos lá, Elis, vamos terminar esse parágrafo aí? Bom, suprimiste-lhe o veículo, suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo-te qual pesado fardo. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda parte, buscaste refúgio no trabalho, atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro da qual dentro da qual, contudo, te sente cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da tua vítima, no sincero e real propósito de regeneração? Preferiste a corrida louca em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio engenhoso. Aterrorizado, tentastes escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobava condenável procedimento. O que fez ele? Ele, né, procurou esconder a sua culpa, tentar enganar a sua consciência, fazendo tipo uma troca. E, aliás, isso é normal na gente. Tem um nome isso na psicologia, que eu estou tentando me lembrar aqui.
né, que nós gostamos de fazer isso. Para esconder uma coisa, nós, né, nos viramos para outra. Tem um nome disso, tem um... Sei, não estou lembrado. E nós costumamos fazer muito isso, porque ele fez o que qualquer um de nós faz. E aí isso aí é aquele velho caso da avestruz, né? Está fugindo do perigo, vê um buraco e enfia a cabeça, o resto do corpo fica para fora. Não adianta nada. Tá? Então, o que ele fez, normalmente, nós também fazemos. Um processo de troca. Né? Achando que fazendo isso, vamos esquecer aquilo, vamos passar por cima daquilo. Mas não, está lá guardadinho lá no fundo. Foi o que ela fala aqui, não orou, não se colocou realmente como culpado e tentando, né, arrepender-se, resgatar, etc. Não, no momento não pensou nisso. Pensou somente em cobrir o negócio, tampar o negócio para tentar viver. E não conseguiu, não conseguiu. Bom, são 8h30. Vamos parar nesse parágrafo? Sim. Estou sem caneta para mostrar aqui. Não peguei nenhuma caneta. 7 de agosto. Você marca, né, Elisa? Uhum. Tem uma gata enlouquecida lá fora, minha. Fechei a porta. Fica todo mundo doido. Gente, então, né? Acabamos nosso estudo. Agora, tá. Eu não vou desligar a gravação para fazer a prece na íntegra, né? Sim, Aí é desligar, mas me lembrei desse detalhe. Alguém quer comentar mais alguma coisa, falar alguma coisa, colocar alguma coisa? Já falei demais. Já falei demais. Você, como sempre, fala muito. Pois é. Pois é. Mas é isso aí, gente. Então, tá tudo bem? Então, nós vamos agora entregar aqui ao seu Roberto, que ensaiou a tarde toda. A peça ficou bonita, seu Roberto, viu? Como é bom treinar, né? E uma boa alma, né? E vamos falar, segunda-feira estaremos aqui de novo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, se eu não me engano, o item 14, né? Nós fizemos agora 13 ou 14, tá? Não me lembro bem, não. Mas eu acho que é isso aí, né? Nós paramos numa folha no meio, foi no Evangelho, Elisa? Parou no meio de uma página lá? Não fui eu que li o Evangelho segunda-feira, esqueceu da minha pilha. Você estava com aquele negócio de água fervendo aí, querendo jogar em alguém. Eu nem sei que item parou, se foi no 13 ou no 14. Eu tenho anotado ali, eu tenho anotado. Aqui não estou. Tá. Mas tudo bem, tá? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, se não, o seu Roberto vai assumir agora. Vamos fechar os nossos olhos, para os nossos pensamentos em prece a Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade, pedir a Ele que abrande a mente e o coração desses homens que foram citados durante o nosso estudo, pelas suas atitudes inconvenientes. Te pedir também, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos contaminados por estes vírus, todos os males, corpo, alma. Pedir por todos nós aqui presentes e pelos que não conseguimos chegar. Pedir, Senhor, uma noite tranquila, de sono. Enfim. Te agradecer. Só estamos pedindo, esquecemos de agradecer. Te agradecer por tudo que temos recebido de Ti. Especialmente esta oportunidade de estudo. Basta somente
teremos consciência, e faz necessário colocar em prática tudo que nós temos estudado. Se nós colocarmos em prática tudo que nós temos estudado, criaremos uma consciência de que tudo isso que nós estamos passando hoje são consequências de tudo aquilo que fizemos. Precisamos mudar, entender tudo de forma íntima, colocar em prática a reforma. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença, nesta oportunidade. Abençoa-nos, todos nós encarnados e desencarnados. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora. Graças e graças a Deus. Saúde, luz e paz para todos nós. Que assim seja. Então, povo, boa noite. Fiquem com Deus. E a noite de todos esteja abençoada e que um fim de semana seja maravilhoso. Boa semana também para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite, dona Lúcia. Vamos refletir sobre o estudo, hein? Boa noite. Boa noite. Estou indignado. Boa noite. Pode ficar. Boa noite para você. Bom final de semana. Obrigado. Ô, prima, amanhã eu vou passar aí, tá? Amanhã de manhã eu vou dar uma passadinha aí, tá joia? Ah, tá, primo. Eu já consegui calçado. O seu Roberto me trouxe hoje alguns tênis. Eu tenho roupa de homem. Aí você pode estar levando tudo de uma vez. Tá joia. Amanhã cedo eu passo aí. Sábado passado eu ia passar, mas eu dormi o dia inteiro. Então, cansado que eu estava. Hoje eu estou melhor um pouquinho, né? Mas tá joia, tá? Mas, você parou a gravação? Epa. Já está aparecendo aqui.